Olá, a gente costuma pensar em tecidos e órgãos quando falamos de animais, certo? Mas e as plantas? Pois é, elas também são feitas de tecidos super especializados, cada um com uma função vital. Hoje, a gente vai mergulhar na histologia vegetal para entender direitinho como a arquitetura microscópica de uma planta permite que ela cresça, se sustente e, bom, se torne o que ela é. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que pode uma sementinha, às vezes minúscula, se transformar numa árvore imensa? O segredo está todo na forma como as células vegetais se multiplicam e se especializam. É uma jornada em tanto, da primeira célula até uma estrutura complexa e impressionante. Certo? Então vamos seguir esse caminho. Nosso roteiro de hoje começa com as células-tronco das plantas, as meristemáticas. Depois, a gente vai ver como elas crescem para cima e para os lados. E para fechar, vamos explorar os tecidos que dão toda a proteção, o suporte e fazem o transporte de nutrientes. Vamos lá? Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Para uma planta poder crescer, ela precisa de um tipo especial de célula que consegue se dividir sem parar. E essas são as células meristemáticas. Elas são as verdadeiras arquitetas do mundo vegetal. Pensa assim, os meristemas são basicamente as células-tronco das plantas. Elas ainda não têm uma função definida, sabe? O trabalho delas é um só: se multiplicar, se multiplicar e se multiplicar, dando origem a todos os outros tecidos que a planta vai precisar. E olha só, esse fluxograma é o nosso mapa. Veja como lá em cima o meristema primário dá o pontapé inicial para formar a base da planta. Mas o mais curioso é que o meristema secundário pode surgir de células que já eram adultas e que, de alguma forma, reaprendem a se dividir. É um processo chamado desdiferenciação. Incrível, né? É realmente a origem de tudo. Bom, o primeiro objetivo de qualquer planta é buscar a luz e, ao mesmo tempo, fincar bem as raízes no solo. E esse trabalho de crescer para cima e para baixo, o crescimento longitudinal, é o que a gente chama de crescimento primário. Agora, o ponto-chave aqui é a localização desses meristemas. Eles ficam bem nas extremidades, lá na pontinha do caule e na pontinha da raiz. Eles funcionam como verdadeiros motores, adicionando novas células nas pontas e, com isso, alongando a planta. Esse crescimento é gerado por, digamos, 3 equipes especializadas. A protoderme é responsável por criar a pele externa, a epiderme. O procâmbio constrói o primeiro sistema de encanamento, que é o xilema e o floema primários. E o meristema fundamental, bom, ele preenche todo o resto, dando corpo e sustentação para essa estrutura que está crescendo. Ok, a planta está alta. Mas e para ela ficar forte, robusta? Como é que um caule fininho se transforma num tronco grosso, resistente? Isso nos leva direto para o crescimento secundário. Ao contrário dos meristemas das pontas, os secundários são como cilindros que ficam ao longo do caule e da raiz. A função deles é adicionar novas camadas de tecido tanto para dentro quanto para fora, fazendo a planta engrossar ano após ano. E aqui temos mais 2 equipes em ação. O câmbio vascular é tipo uma fábrica de madeira, produzindo xilema para dentro e floema para fora. Enquanto isso, o felogênio cria a casca de proteção, o suber, que funciona como uma armadura para o tronco. Então, para a gente fechar essa parte, o ponto central é este. Crescimento primário é sobre altura e acontece em todas as plantas. Já o crescimento secundário é sobre espessura e é a característica principal das plantas lenhosas, como as árvores. É isso que permite que elas se tornem estruturas gigantescas e que vivem por muito tempo. Agora que a gente já viu como a planta cresce, vamos dar uma olhada nos tecidos já adultos, começando por aqueles que protegem a planta. Afinal, uma planta não pode sair correndo do perigo, né? Então ela precisa de defesas muito boas. A epiderme é a primeira linha de defesa. É como a nossa pele mesmo, cobrindo as partes mais jovens da planta, tipo as folhas e os caules novinhos. É um tecido vivo e, na maioria das vezes, transparente para deixar a luz do sol passar. Esse diagrama aqui mostra tudo perfeitamente. Dá para ver a camada única de células da epiderme e, por cima, a cutícula. Essa cutícula é uma camada de cera que serve para impermeabilizar a folha e evitar que ela perca muita água. E reparem também nos estômatos, que são esses poros que controlam a entrada e saída de gases. Só que conforme a planta envelhece e engrossa, aquela epiderme fininha já não dá mais conta do recado. Então ela é substituída pela periderme, que é uma cobertura muito mais resistente. É a verdadeira armadura da planta. O principal componente dessa armadura é o suber, que a gente conhece como cortiça.
as células dele morrem e se enchem de uma substância gordurosa chamada suberina. O resultado é essa camada grossa, impermeável e isolante que protege o interior do tronco contra tudo: fogo, insetos, doenças. Agora, vamos entrar na planta para conhecer os sistemas que dão sustentação e que transportam os recursos vitais. É como se fosse o esqueleto e o sistema circulatório da planta, tudo junto. O transporte de substâncias é feito por dois sistemas principais. De um lado, o xilema. Ele é formado por células mortas que viram tipo uns canudos ocos e puxam a seiva bruta, que é a água e sais minerais, das raízes até as folhas. Do outro lado, o floema. Esse tem células vivas e a função dele é distribuir a seiva elaborada, que é rica em açúcar, das folhas para todas as outras partes da planta que precisam de energia. E para se manter em pé, bom, a planta usa dois tecidos de suporte. O colênquima é flexível, parecido com uma cartilagem, e permite que os caules jovens se dobrem com o vento sem quebrar. Já o esclerênquima é o oposto. Ele é super duro e rígido, como um osso. Ele é formado por células mortas com paredes reforçadas por uma substância chamada lignina, o que dá muita resistência para as partes mais maduras da planta. E essa citação aqui resume perfeitamente a essência de tudo o que a gente viu. Essa especialização das células, onde cada grupinho faz uma coisa, é o que permite que um organismo tão complexo como uma planta funcione de uma forma tão eficiente, cada parte executando sua tarefa com uma precisão incrível. Isso nos leva a uma reflexão final. A interconexão desses sistemas todos é total. Uma falha na proteção, ou no transporte da água, ou na sustentação pode comprometer a planta inteira. Isso mostra como a vida dela depende dessa organização microscópica fantástica. Uma arquitetura que, de fato, transforma uma semente em um gigante.